Alô, meu amigo, estamos de volta sobre o seminário de prevenção do diabetes. Hoje o assunto é um assunto especial que eu gosto muito, que fala sobre as ervas. Sempre eu estive envolvido com ervas quando trabalhava na clínica de São Roque, que hoje é a Clínica Adventista Vida Natural, e desde essa época eu sempre lidei com tratamentos naturais e a prevenção, pelo menos o uso de ervas para ajudar em alguns tipos de enfermidades, e diabetes é uma delas, que as ervas podem ter um benefício. Então vamos lá. A primeira delas é a chamada o melão amargo. O principal efeito dessas ervas com relação a diabetes é que as ervas diminuem a absorção intestinal de açúcar. Mas não é só esse efeito, tem umas outras ervas que têm um efeito um pouco mais elaborado do que simplesmente a absorção do açúcar. Então vamos ver o melão amargo, o pepino amargo, o melão do São Caetano. É porque ele é amargo mesmo. Eu uma vez tentei comer, mas não consegui comer. O nome científico é Amomordica charantia. Esse melão eu tenho ele. Um, Era muito comum em Hong Kong. O pessoal em Hong Kong gostava muito desse tipo de melão. Ele tem um amarguinho assim, pequeno, não é muito forte. Eu não consegui comer, mas outras pessoas comem, gostam de um amargo assim para misturar o gosto com outros alimentos. E esse melão amargo contém a charantina, que é um agente hipoglicêmico, e o polipeptídeo P, que é uma molécula similar à da insulina. Na verdade, o que se aconselha é que use um pequeno melão por dia, ou se usar o pó, tem que usar de 3 a 15 gramas de pó ou 300 a 600 miligramas do extrato. Pode também ser feito como um suco, né? As pessoas fazem um suco de vegetal com esse, e a gente aconselha que não comam as sementes. Outro nome do melão de São Caetano é pepino amargo, momórdica amarga, erva de lavadeira, fruta de cobra, erva de São Vicente. E parece um pepino, mas é um pepino enrugado, né? Não é tanto parecido com o melão, mas mais um pepino enrugado. A Ginema silvestre. Esta é uma erva da Índia. E para alguns pacientes com diabético, eles têm que reduzir a dose do seu medicamento, porque parece que ela ativa a produção da insulina e age também diminuindo o açúcar no sangue, provavelmente no receptor de insulina. Se aconselha um uso de cápsulas ou extrato que tenha pelo menos 400 miligramas por dia. E aí temos a canela, que é a famosa canela que a gente usa para tempero, né? Cinnamomum cassia. Isso foi escrito um trabalho foi feito na revista Diabetes Care, demonstrando que 1/4 de uma colher de pó 2 vezes por dia, junto às refeições, pode baixar a glicemia por 18 a 29%. E também pode abaixar o LDL colesterol, que é o mau colesterol, aquela proteína que deposita o colesterol nas artérias. A goiaba é uma das frutas que, pelo menos em ratos, foi demonstrada que produz uma diminuição do diabetes semelhante a um medicamento que se chama glibendamida. Parece que não usam mais esse medicamento para diabetes, mas nesses ratos eles fizeram uma comparação e o diabetes foi controlado ao mesmo nível que a medicação. E agora temos o Dr. Alho. O alho e a cebola, além de baixar a glicemia, ele pode controlar o colesterol, baixar a pressão arterial, tem propriedade anti-inflamatória, tem propriedade aumentando o sistema imunitário, melhora a coagulação ou diminui a coagulação do sangue, é antibiótico, é antiviral, é antiparasita
e ajuda a descongestionar os pulmões. É um santo remédio, como eu diria na gíria brasileira. Se é que alguém conhece a gíria brasileira ainda, mas o alho é um dos alimentos que nós deveríamos usar mais em nossa, um dos condimentos que deveríamos usar mais em nossa cozinha e às vezes se pode usar como um medicamento para controlar todas essas enfermidades. O alho pode ser comprado simplesmente, não é uma coisa cara. Só que deixa um efeito. Então nós temos que aprender a usar o alho e depois lavar bem a boca, né, os dentes, para tirar o mau hálito. Dizem os especialistas que se todas as pessoas usassem alho, ninguém ia sentir a diferença. É uma piada. O feno grego é uma outra erva, contém fibras e saponinas e ela pode baixar o colesterol, o triglicerídeos e a açúcar. Para o diabetes e colesterol, se aconselha que se tome pelo menos 5 gramas às refeições, 3 vezes por dia, ou então de 15 gramas numa refeição só. Essas são as sementes do feno grego, semelhante ao amendoim, né? Mas é diferente, o gosto não é o mesmo. Outras ervas brasileiras são usadas para o controle do diabetes e essas ervas, uma vez eu fiz um curso de medicina de ervas na Universidade Federal de São Paulo, no setor de botânica, com o falecido professor Orestes Scavone, e ele tinha os estudos que provavam, e ele tinha também um jardim na sua escola de botânica que mostrava as ervas e demonstrava quais são a classificação das ervas cientificamente e os seus efeitos medicinais. E essas ervas todas eram incluídas como ervas que têm potencial de baixar o açúcar no sangue. O jambolão, que se eu não me engano o jambolão é do Amazonas ou do norte. A pata de vaca, lembre-se, a pata de vaca tem que ser aquela árvore que tem uma sementinha na ponta, na beirada, na saída da folha dela. A folha parece uma pata de vaca. E aí tem um espinho que sai ali. A flor deve ser branca. O nome científico dessa planta é Bauhinia forficata. Então não é qualquer pata de vaca que você encontra na natureza que tem efeito. Tem que ser essa com espinho no começo da folha e a flor branca. Depois tem a pedra úmica, também que eu saiba é do Amazonas. E a estévia rebaldiana, que vem do Paraguai e da região do Mato Grosso, que é natural de lá. A estévia é uma planta que está sendo usada como adoçante, mas ela, apesar de ser doce, ela tem propriedade antidiabética. E o pau-tenentes, chamado Quassia amara, é uma outra erva que tem a propriedade antidiabetes. Aqui existe uma publicação num livro publicado por um médico americano, Dr. James Ripp, e o livro se chama Lifestyle Medicine, ou Medicina do Estilo de Vida. Eu uso esse livro numa das minhas classes, que eu ensino sobre estilo de vida como tratamento. E nesse livro, na edição de 2010, ele tem essa referência dessas ervas. Então, o primeiro é o cinnamon. Cinnamon é a nossa canela e que pode baixar a glucose. Esses sinais aí no cinnamon à direita diz aumenta a sensitividade da insulina, baixa o açúcar, baixa a pressão arterial, baixa o LDL e o triglicéridos. Depois tem uma outra erva que se chama tarragon, não sei se a gente vai achar isso no Brasil, que aumenta a sensibilidade da insulina e diminui a glicose.
Depois tem o famoso bitter melon, que nós já falamos, que é o melão amargo, Homomordica charantia. Esse aumenta a sensibilidade da insulina, diminui o açúcar, diminui o LDL, diminui o triglicerídeos. E, finalmente, o fenogrego, o fenugreek, que aumenta a sensibilidade da insulina, diminui o açúcar, diminui o LDL, diminui o triglicerídeos, diminui a pressão. Não, a pressão é do outro. As outras ervas embaixo, só o low bush, a blueberry, que diminui a pressão, diminui o açúcar e diminui o peso. As outras ervas não afetam, as outras que estão embaixo não afetam o mecanismo de açúcar no corpo. Um outro estudo feito com relação ao azeite de oliva e o uso de nozes, o azeite de oliva extra virgem e as nozes têm sido associados à redução da proteína C reativa e da interleucina 6, que são agentes inflamatórios do corpo. Se você tem um baixo interleucina e baixo CRP, você tem menos inflamação. E também o azeite de oliva e as nozes, em alguns estudos, demonstraram que ele baixa o açúcar e que ele aumenta a sensibilidade da insulina e como eu falei, diminui a inflamação. Lembre-se que a inflamação é importante que ela seja neutralizada, porque a inflamação pode bloquear a ação da insulina ao nível celular. Aí o açúcar vai subir no sangue. Então devemos comer óleo de oliva extra virgem e também nozes. E agora a história do gengibre. O gengibre diminui a glicose, aumenta a insulina, diminui as apolipoproteínas. Em experiências em ratos até pode diminuir o peso. Se aconselha um uso de 2 gramas do pó por dia e de alguma forma você pode usar isso também como tempero, né? Não tem problema, e aí tá os 2 estudos que comprovaram o seu efeito, né? E teria uma necessidade de mais pesquisa, mas existem já algumas evidências. Esses primeiros 3 efeitos, diminuir a glicose, a insulina e as apolipoproteínas, foram observados no estudo do Icanduzi, que foi entre pessoas. A experiência em ratos foi o Dr. Azimi que produziu. E aí, a última erva que eu vou falar aqui no grupo chama-se turmérico. O turmérico é um parente do gengibre. Na verdade, o turmérico, o nome dele é curcumin, que é o nome mais comum. Ele tem vários nomes populares, né? Mas a curcuma longa é o nome científico. E o curcumin é o nome popular. Que, se eu não me engano, essa erva, esse tempero vem da Índia. Tanto que o curry, que a gente chama que é um tempero amarelo, esse aí tem cor amarela, dá uma cor amarela na comida, ele é característico da comida indiana. E a riqueza dele é porque tem bastante curcumin. Então, o curcumin baixa a resistência da insulina, baixa o colesterol, é anti-inflamatório, é anti-Alzheimer. Esse Dr. Zhang tem uma referência, se alguém está interessado a ler, tem que ler em inglês, né? Mas tem uma referência do efeito do turmérico para diminuir a neuropatia diabética, a nefropatia diabética e as outras complicações da doença. Então, está aí uma erva que pode ser usada e tem um potencial muito grande para ser usado no tratamento do diabetes. Eu termino então essa parte de dieta ou de ervas no diabetes. Eu falo dieta porque muitas dessas ervas, eu vou falar depois, podem ser usadas como alimento. Não há bálsamo em Gileade, é o verso de Jeremias 8:22. Não há médico,
Por que será então que não há sinal de cura para a ferida de meu povo? Ok, ele estava falando mais do aspecto espiritual, né? Não existe um profeta, não existe uma mensagem, então por que que o povo está, por que que o povo está sem Deus? Por que que o povo segue um estilo de vida que não é espiritual? No nosso caso aqui, o que interessa é saber, não existem ervas que sejam boas para a doença, então por que que as pessoas não usam essas ervas que estão aí à disposição e praticamente não tem efeito colateral nenhum? É para você pensar. E agora então vamos à discussão. Quais são os comentários que teremos aqui? Eu coloquei 3 importantes assuntos aqui. Primeiro, não usar mais do que 2 ervas. Se você quer tentar usar essas ervas que foram mencionadas ou alguma outra erva que você conheça, não use mais do que 2 de uma forma simultânea. Ok? Não faça uma mistura de muitas coisas. E também, quando você usar isso, você tem que controlar com o seu médico. Provavelmente você vai ter que diminuir o seu medicamento. Algumas pessoas podem até parar. Eu me lembro um paciente que começou a tomar o fenogrego e depois ele teve que parar de tomar o remédio, a metformina. E o segundo ponto, prefira alimentos mais do que ervas. Então use as ervas em forma de alimento, o melão de São Caetano, o alho, óleo de oliva, goiaba, canela, gengibre, turmérico, são coisas que podem ser usadas na nossa alimentação. Em vez de ser usada como pílulas, também podem ser usadas como pílulas. E o terceiro ponto é que as ervas não devem tomar o lugar do exercício e da dieta. Algumas pessoas pensam que vão resolver o problema com as ervas. As ervas têm o seu efeito, mas elas não agem na causa do problema. Lembre-se que eu sempre falo na causa. Qual é a causa do problema de diabetes? É uma dieta inadequada, alta em açúcar, alta em bebidas doces, alta em gordura saturada e a falta de exercício. Então, esse é o principal tratamento de diabetes. Essas ervas podem ser coadjuvantes, pode ser um auxílio, mas elas não atuam exatamente na causa da doença. Então, não substitua, não pense que não precisa fazer nada de mudança do estilo de vida, porque essa doença é uma doença intimamente ligada ao estilo de vida. Obrigado e até mais, até a próxima palestra sobre a prevenção do diabetes. Até mais.